Concessão onerosa ou concessão feita em edital por concorrência de qualidade e preço. No Brasil, infelizmente, na primeira rodada de privatizações, diante da necessidade de fazer caixa, o governo federal e os estaduais venderam o direito de exploração das concessionárias que tinham controle acionário, capital misto, para aqueles que pagassem mais pelo direito de exploração. Ou seja, o contribuinte, o usuário do serviço, principalmente o cidadão comum, ele passou a viver atendido por empresas concessionárias que recomeçaram a amortizar o que gastaram para obter o direito de exploração dos serviços essenciais. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma carga super concentrada, deveriam ter as tarifas mais baixas do Brasil. E, no entanto, por causa de todo esse processo, acabaram sendo concessionárias com serviço muito caro. Não por culpa delas, mas por efeito do processo adotado na alienação dessas concessões. Processo até festejado pelo governo quando anunciava pomposamente o valor obtido com as privatizações. Então nós, ingenuamente, pagamos de novo pelas grandes empresas tipo Light, etc., serviços que já estavam amortizados e que deveriam, inclusive, passar por uma grande reforma. Nós vimos aí os bueiros voadores e tudo mais, que nada mais são do que a consequência de um sistema que já envelheceu, que já deu tudo o que podia. Agora, de novo, o processo se repete. No fim da primeira etapa, vamos falar assim, das concessões, principalmente de geração, o governo federal lança uma medida provisória que praticamente obriga as empresas a devolverem as concessões que serão relicitadas. Então a pergunta é, vão ser relicitadas sob o critério de quem pagar mais leva, como aconteceu com o aeroporto de Congonhas, Brasília, onde pagaram fortunas pelo direito de explorar esses aeroportos? Adivinha quem vai pagar depois? Serão os usuários do transporte aéreo que passarem por aqueles aeroportos. Então, nós vamos inviabilizando os serviços essenciais, ou tornando-os muito caros, quando nós deveríamos estar em plena reforma técnica dos sistemas existentes de água, esgoto, transporte coletivo, e energia e tudo mais. O Brasil, assim, adquire dinheiro para pagar banqueiro, para pagar agiotas, para sustentar um funcionalismo pouco útil, uma burocracia monumental, e não viabilizamos de imediato aquilo que precisamos. Por exemplo, aqui em Curitiba, quem quiser pegar um avião para a Europa tem que ir para São Paulo. É ridículo. Não temos nem estrada
nem aeroporto para transitar de forma segura e adequada em direção ao Sudeste. E o governo anuncia projetos como se fossem novos, de novo, para daqui a 10, 20 anos entrarem em operação. Nós precisamos já do início das obras, daquilo que temos necessidade. Agora, no caso da energia elétrica, que está sob processo de discussão, a renovação ou não das concessões, nós estamos vendo a repetição desse cenário absurdo que aconteceu no governo Fernando Henrique, de licitar concessões essenciais. E vamos pagar por isso, é lógico, porque quem comprar, quem adquirir o direito de explorar esses serviços, se valerem as regras até agora utilizadas, vai querer descontar nas tarifas, taxas, etc., o que pagou para ter o direito de exploração. Então, nosso povo tem que se ligar nisso. Infelizmente, vem aí Copa disso, Copa daquilo, desmancha estádio de futebol, faz outro, carnaval, férias. Aliás, a época mais perigosa do Brasil é dezembro, janeiro e fevereiro. É quando o povo, de forma lúdica, se distrai e os comandantes da nossa federação pintam e bordam, e nos dão em março fatos consumados, pratos feitos, de ponta a ponta, de cemitério a aeroporto, a transporte coletivo. Eu não sei, mas eu acho que os brasileiros conscientes deveriam fazer um plantão, nem que cibernético, via internet, de vigilância das concessões. Nós vemos um rancor até na análise da lisura financeira dos contratos, mas e a qualidade técnica? Pode ser que os nossos engenheiros não tenham mais capacidade de analisar os contratos de concessão. Aí, infelizmente, é um problema muito sério que nós não podemos desprezar, mas que eles têm sido feitos de uma maneira absurda, está aí as telecomunicações como exemplo. E as redes de distribuição de fibra ótica, tudo, que estão penduradas em postes, se desmanchando e poluindo visualmente as nossas cidades. Tá certo que nas propagandas da beleza das cidades brasileiras eles não mostram isso, mostram monumentos e parques. Deviam mostrar as nossas calçadas, as nossas ruas, a violência do nosso trânsito e a burrice dos nossos administradores, que não têm capacidade de estabelecer prioridades técnicas, ou não querem, porque as prioridades são, de modo geral, demagógicas e ao gosto das grandes nações estrangeiras.